Eram duas famílias cristãs ligadas entre si por laços do mais estreito parentesco, cuidadosos em levar os seus filhinhos à pia batismal para apagar de suas almas a mancha do pecado original, fazer os cristãos filhos de Deus e herdeiros do céu. Você já parou para pensar por que nós levamos as nossas crianças até a igreja para receberem o sacramento do batismo? A maioria das pessoas acabam levando por tradição, né? Porque os familiares fizeram, os pais, os avós, os tios, e acaba por tradição, simplesmente porque a família fez assim, sempre foi assim, e eles foram fazer assim também. Ou, de repente, por causa dos amigos, né? Uma ocasião de estar reunido com os amigos, com familiares, festejar a vinda daquele ente querido, desejado, criança, né? É isso, mas é muito mais do que isso. E hoje nós vamos tocar aqui no programa Educar na Fé, nesta linda realidade, nesse mistério que é o sacramento do batismo. Está começando mais um programa Educar na Fé. È sempre una gioia celebrare questa messa con i battesimi dei bambini, cari genitori, padrine e madrine e tutti voi familiari e amici. Siete venuti, l'avete detto ad alta voce, perché i vostri neonati ricevano il dono della grazia di Dio, il seme della vita eterna. Voi genitori avete voluto questo, avete pensato al battesimo prima ancora che il vostro bambino o la vostra bambina venisse alla luce. La vostra responsabilità di genitori cristiani vi ha fatto pensare subito al sacramento che segna l'ingresso nella vita divina nella comunità della sua Chiesa. Possiamo dire che questa è stata la vostra prima scelta educativa come testimoni della fede verso i vostri figli. La scelta è fondamentale. Nós somos casados há quase 13 anos, nós temos 3 filhos. Christian Lucas, Pedro Henrique, Analiette. Eu nasci num lar cristão, meus pais cristãos católicos, minha mãe católica praticante, sempre nos encaminhou para a igreja. E eu recebi da minha mãe essa herança espiritual, a herança de frequentar a igreja, de buscar os sacramentos. Todos nós vimos a este mundo, nascemos graças ao bom Deus e nós nos tornamos família de Deus através do batismo. Todos os nossos filhos são batizados e o batismo ele tem uma importância muito grande na vida da criança, não só pelo fator de ser uma celebração, um ritual cristão, mas o batismo ele é o mergulhar na morte de Cristo e ressurgir a nova criatura na ressurreição com Cristo. Noi siamo nati 2 volte, la prima alla vita naturale, la seconda grazie all'incontro con Cristo nel fonte battesimale. Lì siamo morti alla morte per vivere da figli di Dio in questo mondo. Eu conheço alguns pais que têm o lindo costume de comemorar com os filhos o dia em que eles foram batizados, para que eles assim assimilem a importância desse dia na vida deles. Isso porque, de fato, é um dia muito importante. É o dia que a gente se torna filho de Deus. É lindo. Inclusive, eu anotei na minha Bíblia o dia do meu batizado. Você sabe o dia do seu batizado? Eu anotei na minha Bíblia, dia 5 de maio, o dia que eu nasci para Deus, o dia que eu me tornei filho de Deus. Teve festa no meu batizado? No outro dia do seu batizado, porque você foi batizada na noite da Vigília Pascal. Que era domingo, sábado à noite? No sábado à noite. Então, no outro dia, nós celebramos a Páscoa e celebramos um almoço especial com os seus padrinhos. Um almoço especial e para celebrar o dom da sua vida como filha de Deus. Nós somos os pais do Miguel, da Lívia e da Nicole. Nós fizemos questão que elas fossem batizadas já logo cedo, logo após que nascesse. Levassem essa identidade de ser cristãs.
uma vez batizada, ela se tornando filha de Deus, nós temos a certeza dessa paternidade que vai cuidar, que vai ir além daquilo que nós conseguimos fazer. Seu batizado foi no dia 30 de março, um sábado santo, missa de vigília pascal. L'esortazione più bella che possiamo rivolgerci a vicenda è quella di ricordarci sempre del nostro battesimo. Io vorrei domandarvi, quanti di voi si ricordano la data del proprio battesimo? Pensate, non rispondere perché qualcuno passerà vergogna. Pensate, io non la ricordo. Bene, oggi compiti a fare a casa, va dalla tua mamma, dal tuo papà, dalla tua zia, della tua zia, dalla nonna, del nonno e domandali qual è la data del mio battesimo e non dimenticarla più. Sta chiaro? Lo farete? Foi uma grande bênção, Ana, na sua vida. Celebre o dia 30 de março de 2013 todos os anos da sua vida, porque foi o dia do seu batizado. Eu tenho, anotado, a gente faz a história de salvação deles, então eu escrevo num caderno a história deles, então tem tudo anotado, o dia do batismo, o dia que nasceu, tudo aquilo que vai acontecendo com eles eu vou anotando e a gente vai celebrando, e de vez em quando eles perguntam, e que dia que eu fui batizado? Aí eu falo, olha lá no seu caderninho, aqui está a história do seu batizado, e aí a mamãe vai escrevendo, ó, tá vendo? Aqui a sua madrinha escreveu para você. O Christian, o Lucas e o Pedro Henrique também tem o caderninho deles, que conta a história da vida deles. Porque eles precisam ter esse contato com aquele dia em que iniciou a vida cristã. Embora não se lembre, né? Porque eram bem pequenos. Muito pequenos. Mas bebezinhos. Os detalhes, a riqueza de detalhes que tem lá registrado leva eles a uma dimensão muito maior, né? Muito mais profunda, de ver que aquele dia ele foi planejado, foi almejado, foi querido. O batismo é muito mais do que um ato comercial, do que uma festa. É esse iniciar na vida espiritual. O passo que a gente vai todo o tempo, querendo cada vez mais que ele seja de Deus. Então o primeiro passo, o batismo, e agora com a medida que for crescendo os outros sacramentos, para que os nossos filhos tenham essa pertença, né? Eu sou de Deus, eu pertenço de Deus, e que nós tenhamos também essa confiança de que nós não estamos sozinhos, nós temos o Pai que cuida dos nossos filhos. Noi siamo coloro che credono che Dio è Padre. E questa è la luce. Non siamo orfani, abbiamo un Padre e il nostro Padre è Dio. Nós católicos batizamos os nossos filhos já pequenininhos, nos primeiros dias de vida. E pelo batismo, nossos filhos se tornam livres do pecado original. Mas como pode ser uma criança pequena, um bebê, já ter pecado? A criança é batizada não por causa do pecado que ela tenha cometido, fazendo mal a alguém, mas ela é batizada e é purificada porque ela traz, infelizmente, o pecado original. Assim a igreja ensina desde há muito tempo. É uma fonte de redenção, é ali onde o pecado original é redimido. Esse germe desse pecado, infelizmente, que eles herdaram dos seus pais. Todos nós, infelizmente, nascemos com essa concupiscência para o mal, com essa tendência para o mal. Então, no batismo, a criança recebe esta graça de ser purificada desses males e se torna, então, não mais criatura, mas se torna filha de Deus. Quando a criança nasce, ela nasce com um negocinho chamado pecado original. Todo mundo tem o pecado original, que foi o pecado lá de Adão e Eva. Você lembra da história que eu já contei, de Adão e Eva? Sim. Quando eles desobedeceram? Deus. Isso. Então, quando é batizado, o que acontece? Esse pecado é livre, a gente fica livre, a gente é perdoado desse pecado.
Então a criança fica purinha, purinha, sem pecado nenhum. E o branco, ele não é bem branquinho? Significa a pureza, que nós estamos purinhos, sem nenhuma mancha do pecado. Fora da nossa igreja, em algumas comunidades cristãs, existem pessoas que preferem levar os seus filhos ao batismo depois de adultos, achando que assim a pessoa vai fazer a sua própria escolha, ou aí já vai ter pecado muito, aí vai ficar zerado, livre dos pecados. E por que a Igreja Católica insiste que a gente deve batizar já nos primeiros dias? Porque, veja bem, essa mentalidade aí é de deixar, depois de adulto, para a criança poder escolher a fé que vai seguir. Mas se você sabe que a sua fé é boa, por que você não vai escolher pelo seu filho? Você não escolhe o melhor colégio? Você não escolhe a melhor comida, a melhor roupa? Tudo você escolhe para os seus filhos, o que é de bom. E por que uma fé não pode ser assim também? Por que você não pode escolher o que é bom para o seu filho? Você sabe o que é bom. E tanto é válido o batismo pela fé dos pais, que uma criança deficiente, por exemplo, que não tem a capacidade intelectual de escolher, de fazer a opção por Jesus, é pela fé dos pais e dos padrinhos que ela é levada ao batismo e que ela se torna salva, que ela é salva por Jesus Cristo. Então não demore para dar o que é bom para o seu filho. E os pais conquistaram esta graça, esse direito, digamos assim, de batizar a pessoa quando criança. Então, tradicionalmente, lá desde os primeiros séculos, na Sagrada Escritura, nos Atos dos Apóstolos, quando a família, quando Cornélio se converteu, por exemplo, diz que ele se converteu, ele foi batizado e toda a sua família. Então dá para entender que batizando toda a família, com certeza haviam crianças lá também. Esse bem que os pais conquistaram, que os pais receberam, que era a graça de serem filhos de Deus, eles não quiseram que parassem apenas neles, mas eles queriam que também os seus filhos fossem e recebessem o batismo, fizessem parte da família de Deus, a igreja. Que a criança ao nascer, ela é simplesmente uma criatura de Deus. Após ela receber o sacramento do batismo, ela passa a fazer parte da família de Deus, ela passa a ser cordeira de Cristo. Então tudo aquilo que Cristo tem de herança, essa criança passa a ter. É uma nova criatura, agora um cristão, uma iniciação cristã. A gente tem essa certeza que a criança, quando ela é batizada, ela tem um encontro com Cristo. Com todo pecado se vai.